Boa noite a todos. Nossa proposta hoje é conversar um pouco aqui sobre carreira, falar um pouquinho dessas dúvidas que permeiam normalmente a mente de todo mundo em relação a currículo, a entrevista, a posicionamento na rede social e algumas coisinhas a mais que eu trouxe para a gente ver. Tá? Queria pedir para vocês que, se vocês tiverem alguma pergunta, utilizem o microfone, eu levo até vocês. As perguntas não precisam esperar o final. Tá? Porque como tem muito assunto, e eu sei que esse assunto também, por sua vez, suscita muitas dúvidas, se vocês tiverem vontade de perguntar durante, não tem problema nenhum. A gente pega o microfone e leva até vocês. Bom, meu nome é Maura, né? Maura Scherfan. Eu sou graduada em administração, fiz pós-graduação em marketing, em comportamento do consumidor e mídias, e hoje estou como mestranda em educação e tecnologia, que é a área que eu me dediquei nos últimos anos. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, né, em relação à gestão de carreira, eu acho que é um bom começo para a gente aqui, é que no Brasil a gente tem muito uma limitação em que as pessoas entendem que graduação é carreira. E graduação não é carreira. Tá? Graduação é um degrau da sua carreira. Sua carreira você constrói e a graduação é a tua base. Então, eu sou formada em administração, sou bacharel em administração. No entanto, a construção da minha carreira, ela se deu a partir daí, mas ela não estacionou aí. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, que essa base que a gente recebe abre uma série de caminhos para a gente. E esses caminhos a gente vai trilhando, né, vai construindo ao longo das oportunidades e do planejamento que a gente faz de carreira. Então, só concluindo um pouquinho mais a minha apresentação, eu não posso deixar de dizer isso, porque é o meu emprego mais intenso na vida. Eu sou mãe, palestrante, sou consultora de carreira já há algum tempo. Comecei a estudar gestão de carreira em causa própria e acabei me dedicando para poder compartilhar com os outros boa parte daquilo que gerou para mim. E trabalho como assessora de comunicação social hoje, né, e trabalho com mídias sociais intensamente, porque é uma grande área hoje. Por isso, eu separei um pouquinho do tempo aqui para a gente falar do LinkedIn. Dividi o nosso bate-papo em 3 partes. Aquilo que a gente considera super básico, que é falar de currículo e entrevista. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre network, e aí vamos falar da rede social mais importante dentro do mercado de trabalho, que é o LinkedIn, mas não é a única. E, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de carreira. Então, vou começar pelo currículo. Essa é uma das frases que eu mais gosto para falar de currículo, né? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Por isso, o currículo é tão importante. O currículo não é uma ferramenta decisiva de recrutamento, mas ele é eliminatório, ele é seletivo. Currículo com erro, um currículo mal formulado, um currículo inconsistente, é motivo para a gente não dar andamento. Não é motivo, muitas vezes, assim, se meu currículo ainda é importante, eu escuto muito essa pergunta. Sim, ainda é bastante importante, por esse motivo. Ele é a primeira triagem. E se ele não vier bem feito, né, a gente provavelmente não vai ter uma segunda chance de trazer mais uma boa impressão nesse processo. Bom, inicialmente, o que a gente pede no bom currículo? Uma formatação inteligente, e a gente vai falar de formatação inteligente aqui daqui a pouquinho, que é uma coisa muito importante hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas para ler e cada vez menos atraídas por visuais que não são agradáveis. Então, a gente precisa cuidar dessa aproximação do currículo, fazendo uma formatação mais inteligente. A gente tem logo, né, a primeira informação que tem que vir no currículo são seus dados pessoais, depois o objetivo, depois a qualificação e a experiência. Mas tem gente que tem uma experiência imensa e está iniciando o seu processo de qualificação. Escolhe o que tem mais peso.
Se a qualificação tiver mais peso, faz qualificação e experiência. Se a tua experiência tiver mais peso que a qualificação, você pode inverter isso. Tá? E esse processo, tanto de qualificação como de experiência, deve ser feito do mais recente para o início da carreira. Sempre, tá? Sempre dessa forma. Algumas coisas complementam o nosso currículo e cada vez mais estão tornando ele interessante, né? Então, saindo do básico, a gente pode adicionar a nossa formação complementar, que é toda aquela formação que não está ligada diretamente a uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, mas que você fez e complementa bastante a tua formação principal. E aí você pode acrescentar, e aí entra idioma, entra tecnologia, cursos de extensão, uma série de complementos que a gente pode fazer à nossa formação central. Voluntariado. Essa é uma pergunta também que eu recebo muito. Sim, devo colocar voluntariado? Sim, o voluntariado hoje é desejado no currículo pela formação do teu perfil. Ele te ajuda, né, de alguma forma, a criar responsabilidade, comprometimento, doação. Então, tem algumas coisas que são muito, muito interessantes e bem vistas nessa experiência do voluntariado. Muita gente que me procura, às vezes, está nessa fase entre empregos, né, porque eu acho que desempregado é uma palavra muito forte. Quando você não está desempregado, tem a sensação de que você não é empregável, não tem emprego, né? A gente está normalmente entre empregos. A gente tem um movimento de empregabilidade mudando daqui para ali. Então, o voluntariado é uma prática que eu super considero, assim, se você tiver com tempo, vale muito você fazer, dedicar, procura um voluntariado na sua área. Eu, particularmente, eu tive uma época em que eu estava fazendo transição de carreira, e para eu ganhar experiência, que ninguém quer dar, porque quando você não tem, é a fase mais difícil, é quando você mais precisa, é quando menos te abrem portas, eu criei a experiência, eu acumulei experiência com voluntariado em redes sociais. Portfólio é fundamental para quem trabalha com texto, com imagem, né, fotografia, enfim, campanha publicitária, uma série de profissões que exigem esse background, existe essa formação. É bem interessante a gente ter um portfólio também, e ele entra no currículo sempre com um link, com uma indicação para que você vá visitar o portfólio. Áreas de interesses e viagens. São duas novidades também. As áreas de interesse elas estão sendo muito consideradas ultimamente. O que é área de interesse? A gente vai falar, eu vou mostrar aqui no currículo um exemplo prático, e vou falar um pouquinho por que ela é tão importante. Mas é assim, além do seu trabalho, que outros interesses você tem? Que outras coisas você gosta? Quais são os teus hobbies? Mas isso é importante estar no currículo? O que vocês acham? Você não é só um eu profissional ou um eu acadêmico. Então, esse eu completo é uma visão muito holística hoje do recrutamento. A gente quer pessoas que tenham interesses, que tenham vidas interessantes, que sejam pessoas, né, completas. Então, a gente busca muito entender todos os aspectos. É o famoso, né, o chá, e que hoje se fala muito em QI, que é a inteligência técnica, o QE, que é a inteligência emocional, e o QS, que é a inteligência social. E isso faz muita diferença hoje na formação do profissional. E as viagens, que acumulam conhecimento, cultura, e são bem interessantes, muitas vezes, a gente colocar. Eu trouxe alguns modelos aqui para vocês verem. Esse é o meu, tá? É o meu currículo. E é uma questão só de diagramação. Ele é conservador, ele tem, basicamente, né, a estrutura mais conservadora, mas ele está aqui composto com uma diagramação um pouco diferenciada. E, para evitar que ele fique muito extenso, porque quanto mais velho a gente fica, mais difícil é colocar em 2 páginas, um recurso que eu utilizo muito é a linha do tempo. A minha segunda página é uma linha do tempo que resume tudo que não está ali. Tá? Então, isso aqui é uma forma interessante de você resumir
a tua formação profissional. Aqui, no meu caso, eu botei minhas publicações, enfim, porque era um currículo visando um pouco as duas partes, né, o mercadológico e o acadêmico. Então, ainda tem isso, ainda tem alguns que eu tenho junção de informação. Mas o grupo de informação básico de contato, seu nome em destaque, experiência, formação complementar, está toda ali. Uma coisa legal também, assim, hoje a gente manda muito currículo via e-mail, então eu coloco sempre as empresas que eu trabalhei com hiperlink para o site. Elas existem e eles podem entrar em contato. Então, isso eu acho bem legal também, porque agiliza muito para quem está fazendo o recrutamento. Tá? Esse é da minha filha, né? Bem mãe coruja. Mas esse é um perfil novo, é um perfil bem moderno, é um perfil um pouco mais descontraído e também que ajuda a resumir em uma folha. O que a gente normalmente fala, né, o profissional mais novo, é bem interessante que ele consiga resumir isso. Então, de uma forma muito icônica, usando vários recursos, né, gráficos, a gente conseguiu resumir para ela, basicamente, tudo que era necessário em uma folha só. Tá? E isso é hoje um recurso que a gente usa muito, eu vou chamar a atenção aqui, são os ícones, os interesses. E quando a gente fala de idioma, usar essa classificação internacional. Se é B2, se é C1, em vez de botar base, intermediário, tá? Essa é uma classificação internacional e que facilita bastante também para a gente ter um parâmetro. O que é básico, o que é intermediário, às vezes é muito subjetivo. Uma outra coisa é em relação às competências, é você não usar mais esse básico, intermediário, avançado. A gente usa essa progressão, que é bem mais moderno e dá uma intensidade do quanto você sabe de cada assunto. E, como eu falei para vocês, a gente está usando muito recurso gráfico para tornar a leitura mais rápida, mais agradável, mais fácil. Então, acho que mais confortável. Você olha aqui, você já sabe, né, mais ou menos qual é a competência em relação a cada um dos itens. Esse é um outro modelo que eu quis trazer, que também é bastante gráfico, e ele já traz o QR Code, que você produz na internet gratuitamente. Esse QR Code leva para o perfil no LinkedIn, ou leva para o currículo Lattes, ou leva... Enfim, você pode colocar, inclusive, um vídeo, um áudio, né? E esse link vai para o YouTube, ou vai para um podcast falando sobre você. Então, essa é uma tendência também, a gente usar esses recursos de apresentação. O vídeo currículo hoje é uma novidade que veio, e veio com muita força, está ficando, porque é uma forma de você se apresentar além do currículo. Só que o primeiro contato dificilmente é um vídeo currículo. Então, às vezes, a gente coloca aqui o link para o vídeo currículo. Isso aqui é para resumir, às vezes, viagem, lugares que você conhece, e aí você começa a colocar isso também graficamente, porque o currículo não é entrevista, você não precisa contar o que você fez em cada lugar, mas você pontua e deixa esse tema em aberto para gerar uma curiosidade para a entrevista. Então, você pontua. E aqui é um pouco as competências, também muito expostas de forma gráfica, né, os crescimentos. Então, hoje, a linha do tempo, muito usada também. Então, estou só mostrando para vocês esse modelo de internet mesmo, né, só para ajudar e abrir um pouquinho. E esse é um profissional, né, em média de 30 a 35 anos, e que consegue colocar em uma única página, em função desses recursos. Aqui são mais alguns modelos, mostrando que esses ícones estão se tornando, né, super comuns, a gente tem usado bastante, então são todos muito disponíveis e gratuitos na internet. É só a gente ter um pouquinho de criatividade, diagramação, e montar isso com mais calma, saindo daquele modelo mais tradicional. O modelo tradicional, então, acabou? Não. Ainda tem empresa que é esse modelo que manda, e você vai ter que ter os 2 currículos. Tá? Então, eu tenho um com uma cara parecida com esse, né? Menos jovem, mas com esse tipo de diagramação e com ícones, né? Menos colorido, em função mesmo também da questão da idade, enfim, do posicionamento que eu quero dar para o mercado. Mas esse aqui, para mim, é o meu base. Ela tem esse e vai ter um daquele, mas o base dela é esse. Tá? Então, é legal a gente saber que currículo é uma coisa que a gente não precisa ter um, né? A gente precisa ter muitos. Adequado. Então, vai mandar para uma agência, vai mandar para uma startup, vai mandar para
um negócio, né, mais ligado à inovação, tecnologia, esse currículo. Você vai mandar para um lugar mais conservador, né? Muitas vezes esse modelo aqui agrada muito mais. Além de agradar o recrutador, o currículo tem que ter a tua personalidade. Então, também não adianta ser um currículo super descolado, incrivelmente tecnológico, se esse não é o seu perfil. Alguma pergunta sobre o currículo? Eu sou do primeiro período de administração da UF e eu faço uma empresa júnior. E eu fiquei confusa em aonde eu botaria que eu já fiz uma empresa júnior, que eu participo. Sim. Essa é uma dúvida bastante recorrente. Eu tive como coordenadora do Núcleo de Gestão de Carreira da Unicarioca, que é a faculdade onde eu dou aula. E essa dúvida chegava muito dos alunos, né? E é muito interessante porque você pode incluir como voluntariado, por ser uma atividade gratuita, mas eu acho que você pode valorizar essa informação colocando um subitem chamado prática acadêmica, tá? Que é uma coisa comum da gente colocar, é prática na universidade. Quer dizer, são as atividades que você desenvolve porque a tua faculdade oferece, e como ela oferece, você tem a oportunidade de praticar a tua profissão dentro dela. Mais do que um voluntariado, você está num exercício de crescimento profissional. E aí você valoriza isso no teu currículo. Obrigada, olha só. Né, eu estou falando aqui, ele está reforçando isso como profissional de RH. Né, as empresas valorizam muito quem participa das atividades universitárias, quem tem empresa júnior. Jovem aprendiz é uma coisa também muito valorizada. Então, são atividades que, se você puder incluir com um pouquinho mais de destaque, são muito bem vistas por quem está recrutando. Aqui eu separei essa imagem. E até estava conversando um pouquinho antes de vocês chegarem aqui, que na semana passada eu estive num festival de inovação e startups em São Paulo. E eu achei muito interessante quando um dos palestrantes falou isso, assim, né, que hoje o que as pessoas estão procurando muito, estão querendo muito nas empresas. E aí ele usou uma expressão muito legal, que ele falou: pessoas boas de trabalho e boas de chopp. O problema é que as pessoas, quando ouvem boa de chopp, acham que é beber muito. E aí querem botar isso na entrevista dessa forma. Quando ele falou boa de chopp, na verdade, o que ele está querendo dizer? Pessoas sociáveis. Né? Na verdade, ele usou essa expressão do happy hour, do pós-trabalho, para dizer assim, a gente quer pessoas interessantes, que tenham essa flexibilidade, que saibam conversar, que possam ter uma disponibilidade, muitas vezes, para contar alguma coisa além daquela vida só profissional. Isso ajuda em negociação, ajuda em uma boa apresentação, às vezes num convencimento, num argumento de venda, enfim. Pessoas que têm esse QS, que eu falei para vocês lá no início, que é a inteligência social, e pessoas que gostam daquilo que fazem e trabalham muito. Então, só para lembrar que isso é uma coisa que a gente pode destacar muito na entrevista, um pouco mais sobre os nossos interesses. Bom, como fazer um portfólio? Portfólio é um assunto sempre muito pessoal, muito individual, mas o básico é a gente colocar o melhor que a gente fez. Categorizar aquilo, colocar em pequenas categorias, seus dados pessoais primeiro, e, em seguida, categorias, né, de trabalhos e realizações. Essas categorias devem ser bastante específicas, e a segunda coisa que eu sempre recomendo é não ponha tudo o que você fez, ponha o melhor. Tá, eu vejo muito portfólio de gente de design, de publicidade, que o que está lá é o convite que ele fez para o irmão de 3 anos, quando ele começou a mexer com qualquer programa de imagem, ele esqueceu de tirar. E hoje ele faz algo muito melhor, e está lá aquele convitinho básico que não precisava depor contra o que ele faz hoje, porque era uma coisa muito iniciante, estava muito precário. Então, o portfólio a gente mantém atualizado, e procura realmente fazer uma seleção dos melhores trabalhos. Existem várias plataformas, plataforma para design, para fotografia, para jornalista, para autor de livro. Então, depois, não sei se vocês vão receber esse material, estava até perguntando, mas eu vou deixar meu e-mail, quem quiser receber. É só clicar aqui que você vai abrir um artigo sobre como fazer seu portfólio. Tá? Quem também não lembrar, pode fazer essa pergunta no Google e colocar o meu nome, o artigo normalmente aparece. É um artigo da coluna Vida e Carreira da Unicarioca, e aí eu escrevia para lá semanalmente,
e aí ele está lá. Tecnologia é alguma coisa que pode ajudar muito a gente na carreira e na educação. Então, essas duas imagens são para me lembrar de falar para vocês também que vocês vão poder clicar nelas e chegarem em artigos que trazem uma série de aplicativos para ajudar vocês profissionalmente e uma série de aplicativos para ajudar nos estudos. Organização de estudo, organização de busca de emprego, melhoria. Né? Por exemplo, eu sou viciada em TED Talks, então eu não tenho tempo, às vezes, de estar muito lendo ou estar em muitos eventos como eu gostaria. Quando eu vejo um TED Talks novo, eu gosto muito. Vocês conhecem TED Talks? YouTube, tem um aplicativo, você baixa, e aí você pode ouvir mesmo não estando conectado. Você já deixa ele, né, baixo e vai no metrô, vindo e aprendendo coisas novas. Então, eu uso muito a tecnologia, né, em favor da minha carreira, do meu crescimento, da educação, enfim. E uma outra coisa legal, que também aqui é um hiperlink, é como procurar vaga. Então, eu ainda vejo muita gente procurando vagas só em lugares muito tradicionais. E eu não sei, onde vocês procuram vaga? Não precisa de microfone agora, pode ser assim, mais espontâneo, assim, só para ter uma ideia. Tá. Então, existem muitas formas hoje, está cada vez mais amplo, então a gente não precisa restringir ao modelo mais básico. Né? Obviamente, os sites de vagas são sempre muito bons, tem muita informação, mas a rede social ela é um caminho muito bacana para você procurar vaga. Existem muitos grupos específicos de vagas para cada área, e, além disso, existem aplicativos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe um Tinder de vaga. Você coloca seu perfil profissional e dá match com a vaga. Então, assim, existem aplicativos, existem sites hoje dedicados a entender um pouco mais o teu perfil e o perfil da empresa e fazer esse casamento, né, que não seja uma coisa só, procura-se um emprego, mas assim, procura-se uma pessoa para essa vaga. E isso é bem bacana. Então, depois vocês podem procurar. Existem também oportunidades interessantes quando você segue a página das empresas. Isso é uma dica muito bacana também, é você pegar um papel, né, assim, ou um bloco de nota no seu computador, todo dia pensa em 6 empresas que você quer trabalhar e visita a página dessas empresas no Facebook, no LinkedIn, e vê as vagas que eles estão postando, vê as dicas profissionais de quem eles estão buscando, qual é o perfil que eles querem. Eles publicam isso bastante. Isso também acontece para estágio, tá? Uma coisa que ultimamente tem sido muito, muito boa para quem está fora do mercado é freelar, né? É fazer pequenos jobs, pequenos trabalhos. Aqui também, em cada clique que você der quando você receber esse material, você vai ver quantos e quantos sites tem para freelancer. E aí, o que é um site de freelancer? Onde você coloca suas aptidões e alguém coloca um trabalho. E você se candidata para aquele trabalho temporário. Tá? Então, tem o 99 Freelas, tem o Super Freelas, tem um monte. Vocês vão acessar aqui e vocês vão poder ver vários portais onde você pode montar um perfil. E, enquanto o ideal não vem, a gente vai fazendo, vai resolvendo com pequenas experiências que vão somar também para você. Falar de entrevista, que costuma ser um calcanhar para muita gente. Né? Então, existem esses milhões de dicas que estão sempre muito disponíveis na internet. Né? O que falar, como fazer, como que a gente reage num processo seletivo, enfim. Mas, certo, o autoconhecimento pode ser a tua melhor arma aqui na entrevista. Então, saber falar sobre você e sobre o que você quer é extremamente importante. Esse item aqui, para mim, é um dos mais relevantes de todos que estão aqui. Porém, existem outras coisas, né? Dependendo do lugar onde você está, tem que ter um pouco de cuidado com a linguagem, com a questão de gíria. Tem empresas que não veem bem isso, né? Não têm bons olhos. No mercado que eu atuo de comunicação, isso não é tão problemático muitas vezes, mas para algumas outras empresas, sim. Tentar ser o máximo objetivo,
ser objetivo não significa ser ríspido, mas significa responder mais ou menos aquilo que te é perguntado. Então, muitas vezes as pessoas acham que o processo seletivo, o momento da entrevista, é um divã. Já passei assim, em algumas situações muito engraçadas das pessoas se colocarem de uma forma, ali como consultora, ajudando os profissionais de RH no recrutamento, e as pessoas se colocando em entrevistas como se tivesse que contar todas as adversidades pelas quais elas passaram para estar ali. E esse não é o intuito da entrevista. Muito cuidado com o celular. Celular, de preferência, no silencioso ou desligado, porque tem celular que, quando vibra, pior do que quando toca. É muito irritante. E uma outra coisa importante, hoje em dia é muito comum a gente fazer anotação no celular. Se você quiser fazer alguma anotação no celular durante a entrevista, avise o recrutador. Não espere ele achar que você está no WhatsApp ou na rede social. Você fala para ele, olha, eu vou pegar porque eu preciso anotar algumas informações. E tudo ok. Tá? Mas não avisar pode dar a sensação de que você não está interessado. Pesquisar bastante sobre a empresa, se você souber a empresa para onde você está indo. Administrar muito bem os seus horários. O que é administrar muito bem os seus horários? É não chegar 1 hora antes e nem chegar atrasado. O ideal é você chegar com 15, 20 minutos. Tá? Como eu sou uma pessoa meio estressada com trânsito, às vezes eu sou muito pontual, então isso me preocupa um pouco. Se eu estou indo para uma entrevista, eu chego às vezes meia hora antes e tomo um café embaixo. Tomo uma água, respiro, me recomponho do trânsito e só subo com 15, 20 minutos antes do horário marcado. Então, isso é uma coisa que às vezes vale, é a gente chegar mais cedo, respirar, e ir. Se você estiver fazendo uma entrevista ao telefone, procure um lugar super reservado que você consiga dar bastante atenção. Falar no meio de uma multidão, às vezes atender no meio de muito barulho, é melhor nem atender, às vezes. Deixar para depois. E ter sua documentação pessoal sempre presente com você, porque tem lugares que ainda querem, ainda exigem, enfim, ou contratam imediatamente, depende da vaga que você está indo. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, misturando a parte de entrevista com gestão de carreira. Então, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, é a síndrome de Alice, uma das frases mais batidas que a gente usa para planejamento e para objetivo. Se o objetivo é a primeira coisa que você põe no currículo, ele é de fundamental importância na entrevista. Saber o que você quer. Qual o seu objetivo? Então, a gente, antes de ir para a entrevista, a gente tem que ter um preparo. A primeira coisa que eu faço é minha apresentação pessoal. O que eu vou falar de mim? E aí eu separo 3 eus. O eu pessoal, o que eu posso falar da minha vida pessoal para as pessoas? Meu eu acadêmico, que é meu background, minha formação, e meu eu profissional, que são as minhas experiências. Eu somo os 3 eus e monto mais ou menos um parágrafo para falar de mim. Exatamente nessa ordem. Porque o eu pessoal é o que menos interessa. Se ela esquecer, não tem problema. Aí eu vou para o eu acadêmico e termino com o eu profissional, que é o essencial para ficar para ela. A gente deixa sempre por último, porque é o que fica mais gravado. Então, costumo fazer isso. E antes, eu busco ter essa definição clara do que é meu objetivo. E aí, para eu ter um objetivo muito claro, é bom eu colocar isso realmente no papel, ter isso muito, muito claro para mim, que é um plano de ação. Por quê? Porque tem uma pergunta que é muito clássica. Como é que você se vê daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Vocês já passaram por entrevista, vocês sabem bem que essa é uma pergunta, recorrente. Não sei quem viu um filme chamado Um Senhor Estagiário. Eles têm um programa de voluntariado, de estágio tardio para seniors, e ele tem uns 70 anos, assim, 70 e pouco, quando ele vai procurar o emprego. E aí o menino que vai entrevistar ele está tão no automático que pergunta para ele como é que se vê daqui a 10 anos.
Ele olha para o menino e ri e não responde a pergunta. Né? Mas, assim, por quê? Porque essa pergunta já virou até clichê, mas ela vem. Então, é muito interessante que você organize, né? O que você pretende fazer, qual a tua ideia de começar isso, de que forma você vai fazer e que estratégia você tem, né, para chegar onde você quer. Então, isso é uma coisa que normalmente a gente monta para aprimorar o nosso autoconhecimento. Você não precisa decorar isso, mas você praticar isso em casa vai ajudar você a falar com mais convicção daquilo que você quer. E uma outra ferramenta muito bacana para você se preparar para a entrevista chama-se SWOT. Né? SWOT é uma ferramenta de administração estratégica, de marketing, que a gente divide em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas são processos internos. São competências que eu tenho, que eu domino e que eu posso, de alguma forma, expor. Né? Então, pergunta para você mesmo quais os aspectos positivos que você tem para aquela vaga, para aquela ocasião, pela tua formação, pela tua experiência, né? E tenta pontuar as suas forças. Suas forças para o mercado, suas forças em relação à concorrência, suas forças para aquela vaga, para aquela empresa. Fraqueza. Que aspectos negativos eu tenho e o que eu estou fazendo para melhorar. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre pontuo, que é muito importante a forma que a gente verbaliza as coisas. Então, quando você chega numa entrevista e fala, meu defeito é, você não tem jeito, né? Está quebrado. Vai ter que ser consertado, de alguma forma, remendado. Então, assim, meus pontos a melhorar são. E aí eu vou colocar o que eu estou em evolução. Não acreditando que eu estou estagnado com um problema, um defeito, alguma coisa quebrada. As oportunidades, olhar para o mercado, olhar para aquela vaga, olhar para aquela empresa e visualizar isso. E possíveis ameaças para que você esteja pronto, né? Que você as tenha como conhecimento e, de alguma forma, você pense de que maneira você pode atuar para minimizá-las ou eliminá-las. Então, essa é a chamada SWOT pessoal, é a que a gente usa muito, é uma das ferramentas que a gente usa tanto em gestão de carreira, eventualmente até em trabalho de coaching. Então, quais são os seus pontos fortes, principais forças, qualidades, virtudes ou talentos? Quais são os pontos a serem melhorados, principais fraquezas, pontos a melhorar, dificuldade? A ferramenta traz defeitos, você vê que para mim não existe, eu ignoro. Que oportunidades existem para aproveitar essas forças e alcançar seus objetivos? E que ameaças existem e que você pode, muitas vezes, achar que isso pode impedir o teu objetivo, como é que você pode acompanhar isso e tentar minimizar. Vocês já fizeram isso para vocês? Pessoal? Então, depois pensem nesse exercício, né, como uma oportunidade de autoconhecimento e de preparar você, fortalecer você para a entrevista, para você falar de você. Porque a gente sabe que também essas perguntas sempre caem. Daqui eu vou botar aquela listinha básica daqui a pouco. E uma outra coisa muito legal, que eu gosto muito de usar para me preparar, é o inventário profissional. Quais as minhas últimas experiências, minhas 3 últimas, ou as 3 mais relevantes, e que ponto forte eu tenho para ter alcançado aquela realização. Então, trabalhei em tal lugar e bati meta. Seria muito fácil botar o ponto forte para fora. O fato de eu bater meta me deu uma comissão extra. Não, eu quero ponto forte interno. Eu tive uma competência X que me levou a bater a meta. E aí você vai se mapeando e se preparando para fortalecer e falar um pouquinho mais de você. No processo seletivo tem alguma coisa que a gente chama de declaração incisiva, que é bem importante e bem relevante. Uma declaração incisiva é: eu encontrei uma situação X, tive uma atitude Y e alcancei um resultado Z. Quando eu coloco isso claramente, né, eu mostro um foco, um objetivo e um conhecimento muito bom daquilo que eu fiz para trazer algum resultado bom. Então, é por isso que a gente mapeia esse inventário profissional, para você estar muito mais preparado para falar sobre isso. A listinha básica das perguntas, né, que são clássicas. Fale sobre você. Você tem 3 minutos para se apresentar, 5 minutos para se apresentar. Agora são 3 ou 2. Destaque pontos fortes. Destaque pontos a melhorar.
Se você fez aquilo que a gente acabou de ver, você vai responder isso aqui muito mais tranquilo. Eu posso assim, dar certeza para vocês. Se você pega isso assim de bate-pronto, o impacto é, né, dar um frio na barriga, falar da gente culturalmente alguma coisa que a gente não aprendeu. A gente fala dos outros. Falar da gente é muito difícil. Então, é um exercício bom da gente fazer antes de ir para o processo. Razão para trabalhar nessa empresa, né? Isso é uma coisa que eles sempre perguntam. Você, daqui a 5 anos, como é que você se vê? E aí, por mais que você se veja dono do seu próprio negócio, morando na Austrália, fazendo um intercâmbio no Canadá, guarda para você essa informação. Não é mentir, é omitir. Guarda para você. Porque imagina eu, como empresa, contratar alguém que eu vou preparar. Tem um custo para eu te formar dentro da minha empresa e daqui a 5 anos você está me dizendo que você não quer estar ali. Né? Então, é uma coisa que a gente não precisa expor assim. Então, né? Não, daqui a 5 anos eu queria estar na Austrália. Também. Reason why. Por que eu devo contratar você? Né? Qual é o seu diferencial? A gente acredita que cada pessoa tem alguma coisa muito única. E o que é a sua coisa única? O que você pode me destacar em você? Então, eu acredito que aquele mapeamento vai te ajudar aqui. Mas eu posso te falar que todos nós temos algumas características, alguns momentos de vida, alguma coisa pela qual a gente passou, que a gente mostrou foco, comprometimento, que a gente mostrou determinação, que a gente mostrou superação. E essa frase ela tem que ser guardada para cá. Por que eu devo contratar você? E em publicidade, a gente usa esse termo, reason why, ou argumento de ordem exclusiva. Tem 10 produtos na prateleira. Por que esse é melhor? Porque ele é refrescante, porque ele tem um design mais interessante de embalagem, porque tem menor preço. Existe um argumento para você comprar um produto. Existe um argumento que torna você único diante de quem está selecionando algo, selecionando um talento. Então, essa é uma hora bacana para você impactar muito na entrevista. Eu considero esse um dos momentos mais importantes, né? A hora de você, tipo, sabe que a gente se vira nos 30 segundos para convencer alguém de alguma coisa. Essa é a hora. E aí a gente vai passar para a network. Alguma questão de entrevista que ficou, que vocês queiram perguntar? Tudo bem? Sim? Sim? Tá. Tentei explorar o máximo possível das coisas que acontecem no cotidiano de entrevista, mas qualquer dúvida, por favor, aproveitem. Essa é uma das frases que eu gosto muito, não só pela área que eu trabalho, mas como de maneira geral. Marketing é uma atitude, não um departamento. Então, se você está construindo uma campanha, né, uma imagem, um posicionamento profissional para você, não deixe para agir só quando você acha que está dentro do departamento. Haja constantemente dessa forma. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, né, é uma oportunidade de network para todo mundo. E muitas vezes as pessoas se fecham no celular. Porque elas acham que elas só têm que fazer contato quando elas estão na rede social. Aí perdem esse momento, muitas vezes. Então, não guarda para um departamento, para uma hora certa. Você faz isso constantemente. É um exercício constante. Hoje, mais do que marketing pessoal, as pessoas usam muito esse termo, que é o marketing de visibilidade, que é como você se faz visível profissionalmente, né? A maneira que você pode aumentar a tua projeção, a projeção da tua imagem. E aí, isso não é uma coisa que eu inventei. Essa matéria foi sobre o Orkut ainda, que Deus o tenha, mas ainda era sobre o Orkut. E aqui, ó, na época, havia aqui, né, a Eliane Saad, que era presidente da BRH, falando da importância dessa questão da rede social, da vitrine social que redes criaram para os profissionais. Então, a gente já vem batendo nisso há algum tempo.
E a gente sabe que batalha de marketing é uma batalha de percepção. Você não leva um produto que você não percebe. Você não tem uma imagem de marca, um conceito sobre alguma coisa que você nem percebeu. Então, se fazer perceber é muito importante nessa hora. E aí, para se promover, é bem legal você ter em mente algumas coisas para não se perder. Né? Eu vou entrar numa rede social, eu vou entrar no ambiente digital para me promover. Qual a mensagem que eu quero transmitir? Como eu quero transmitir? E para quem eu quero transmitir? Porque isso é muito importante. Como assim, para quem eu quero transmitir? Muitas redes te dão possibilidade de falar em grupos, de falar em espaços, ou de falar com filtro de privacidade. Então, você não precisa falar tudo para todo mundo. Você precisa ter um seu plano de comunicação pessoal. Né? Isso a gente quase não pensa. A gente acha que é só entrar e não tem planejamento, muitas vezes. Então, pensar na minha meta de comunicação, ver se eu venho mantendo ela de uma certa forma. Será que eu me ocupo dos aspectos que, de repente, pode ir contra o interesse ou desejo de quem me ouve? Estou disposto a gerar essa polêmica e a responder por ela? Porque se eu não souber responder por ela, se eu não tiver um temperamento bom para lidar com questões polêmicas ou com críticas, eu posso perder a mão. E isso vai falar contra mim em vez de falar a meu favor. Às vezes, uma crítica fala muito a seu favor. Se você vai lá e embasa, teoricamente, mostra o teu conhecimento, mostra a inteligência emocional, né, mostra o quanto você conhece daquele assunto a ponto de discutir abertamente com as pessoas, maravilhoso. Você vai deixar uma impressão muito boa. Mas se você perder a mão, você pode causar o contrário, uma impressão péssima. Então, é uma coisa para a gente ter muito cuidado. E falar de mim, querer visibilidade, querer me promover na rede, não significa entupir o feed de ninguém de postagem. Né? O excesso de postagem, o que a gente tecnicamente chama de flood, é muito ruim. Ele causa muita confusão naquilo que você quer efetivamente falar, e muitas vezes é motivo de unfollow, né? Assim, das pessoas pararem de seguir ou pararem de querer ver o que você posta. Eu já silenciei várias pessoas. Assim, eu não dei unfollow, mas eu silenciei. Não quero ver, porque posta, né, o que almoça, a hora que dorme, a hora que acorda. Né? Partiu o elevador. Né? Dentro do elevador tem partiu alguma coisa. Me dá medo. Esse é o contexto que a gente vive, né? E esse é o contexto no qual a gente opera. Então, o prisma da conversação, as redes sociais, vão muito além daquilo que a gente conhece. E a gente precisa saber aonde a gente pode atuar bem. Existem as básicas, aquelas que são as queridinhas de todo mundo, mas talvez no seu ramo, no ramo que você trabalha, exista uma rede social especial para você. Busque, porque nicho é uma coisa muito importante. Se destacar aonde estão as pessoas. Eu trabalho com edição, com diagramação, sou autora. Tem cheio de rede de livro para você participar, discutir, mostrar o teu conhecimento, publicar teus trabalhos, né, e fazer uma vitrine no meio de gente que te contrata. Então, eu trabalhei como gestora de mídias sociais de 4 restaurantes seguidos, graças ao trabalho que eu realizava no TripAdvisor, que é uma rede insignificante junto da grande maioria popular, mas ali eu me tornei conhecida por um nicho que me interessou muito. Eu trabalhei muito tempo com eles, em função do TripAdvisor, trabalho que eu realizava no TripAdvisor e numa outra rede chamada Foursquare, que é uma rede de geolocalização, mostrando quantas promoções a gente podia montar no Foursquare específicas para restaurantes. E aí eu criei um nicho de atuação. Porque todo mundo faz Facebook, todo mundo faz Instagram. Mas fazer TripAdvisor e Foursquare não é todo mundo. Então, isso é uma forma de você olhar para as redes e trabalhar as básicas, mas trabalhar também aquelas que podem te dar um bom retorno de nicho. Essas são as queridinhas, né, as mais usadas profissionalmente. YouTube, por conta do vídeo currículo, de uma série de tutoriais para você aprender a fazer alguma coisa.
O Facebook, como maior rede de relacionamento, o Facebook não dá para discutir. Se ele fosse um país, era a quarta maior população do mundo. Então, a gente está lá porque está todo mundo. Que, né, todo artista tem que ir aonde o povo está. Twitter, porque é uma rede bem interessante, não para você postar que foi dormir, que está assistindo The Voice, mas é uma rede para você absorver informação rápido. Eu brinco que no Twitter me diga quem tu segues, eu te direi quem és. Né? Se você segue bons perfis, com certeza você é alimentado de muita informação, e boa informação, e informação nova, e informação fresca, enfim. É muito interessante. Você ia perguntar alguma coisa? Eu tenho que te dar o microfone, peraí. Que eu esqueço. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ingrid, eu gostaria de perguntar se é ruim para mim se eu não tenho Facebook. Eu tenho Instagram e tenho LinkedIn, mas não tenho Facebook. Sou um pouco avessa. Isso seria ruim? Então, acho que essa dúvida já aconteceu também, assim, já vieram algumas vezes me perguntar isso. Ter uma presença online é muito importante. Mas se essa não é uma rede que você se sente à vontade, provavelmente você vai ter um perfil ou abandonado ou com postagens que não são boas, porque não é a tua rede. Né? Então, às vezes, é melhor estar fora do que estar numa rede e abandoná-la ou fazer postagens não adequadas. Quando eu falo em postagens não adequadas, eu vejo muita gente no LinkedIn postando coisas que não devia estar postando, por exemplo. E aí era melhor nem estar lá, porque o papel que está fazendo lá não ajuda. Então, assim, se essa não é uma rede que te deixa confortável, eu acho que o principal é você estar confortável e manter essa questão que é sua. Agora, a presença online ela é muito importante. E, como eu falei, o Facebook é realmente onde está muita gente. Então, às vezes, se você monta um perfil, você não precisa postar, você não precisa estar assídua. Mas como é que você vai saber de vaga, estar em grupo de vaga, seguir algumas empresas? Muita empresa hoje coloca a vaga disponível lá. Então, como ferramenta, eu acho muito importante. Eu não acho que socialmente você tenha que estar lá. Mas se for como uma ferramenta, se você estiver buscando uma oportunidade, eu acho importante sim. Tá? Eu não sei se eu te respondi. Foi? Tranquilo? O Behance é uma rede de portfólio. Então, é mais para você colocar seu portfólio online, manter uma presença online de portfólio. Blog é muito bom para quem é jornalista. Blog é muito bom para quem está consolidando a sua imagem profissional. Então, muitas vezes, você prepara um postzinho no blog e aí compartilha no Twitter, compartilha no Facebook e compartilha no teu LinkedIn o artigo. Né? Sobre alguma coisa da tua área, sobre alguma coisa que você conhece, alguma coisa que você quer falar. Então, vale, às vezes, a pena você ter, se você tiver tempo. Porque blog demanda tempo. O LinkedIn, né, o queridinho profissional, então não preciso justificar muito. E o Instagram, porque hoje é a rede que mais cresce. Então, de todas as redes em progressão, o Instagram é a que mais cresce e está dando mais engajamento orgânico do que o próprio Facebook. Então, isso também é importante. Para quem não fala essa linguagem, engajamento orgânico significa, sem você pagar nada, você está tendo mais curtida, comentário e interação natural do que no próprio Facebook. As pessoas estão um pouco cansadas do Facebook. E aí, quando eu falo postagem adequada, cada rede tem uma linguagem e um propósito. Então, as pessoas precisam estar preparadas para postar de acordo com aquilo que a rede está na expectativa. Né? Então, o Facebook é a rede que as pessoas curtem, comentam muito pouco, falam muito pouco, discutem muito pouco, elas gostam de curtir e saber o que está acontecendo. Eu usei café porque eu sou viciada. Podia ser qualquer coisa, tá, gente? Mas vocês podem me tirar o glúten, não me tirem café e Wi-Fi. São duas coisas que me deixam em pânico. O Twitter é a rede da hashtag. Foi ele que trouxe essa mecânica para a gente. Ela funciona muito bem, porque ela é um indexador de temas. Então, você quer falar uma coisa às vezes, mas você não quer mencionar o que você está falando. Né? Outro dia eu estava criticando uma embalagem de produto, que eu achava muito engraçado.
na verdade, uma marca que tem uma proposta de ser social, vender embalagem individual. Então, eu achava aquilo estranho, né? E aí eu marquei lá, design de embalagem, marketing, alguma coisa assim. E aí eu estou indexando de onde veio aquela minha frase. E aí isso ajuda você a guardar e a ser achado também, porque o Twitter é a hashtag que funciona. YouTube é dos vídeos, né? Me assista fazendo isso, veja como se faz isso bem, dos tutoriais, dos ensinamentos, enfim. Pinterest é das imagens bonitas, né? Então, é o café gourmet, para a gente postar. Morreu. Periscope. Né? Está aqui só para lembrar que ele existiu, mas ele morreu desde que o Live foi criado. E o Tinder, né? Está de brincadeira, mas é só para a gente lembrar que cada um tem um propósito e também é uma rede social. Então, no Tinder, você está buscando alguém com quem você quer tomar café. No LinkedIn, você vai dizer o quanto você é bom bebendo café. Esse é o teu propósito. Não é só dizer que você toma café, né? Mas qual é o teu resultado tomando café? De que maneira você faz isso bem ou melhor que alguém? Então, é uma rede... Eu brinco que existem os 7 pecados na rede social, né? E o LinkedIn é o orgulho. Né? É o proud. Não sei se vocês já viram essa postagem, é muito engraçada, que faz uma comparação entre os 7 pecados e as 7 redes. O LinkedIn é justamente essa, do proud, do orgulho. Né? Mas é nela que a gente vai trabalhar essa informação. Aqui também já morreu, praticamente, né? Não quis ser vendida, morreu. E o Instagram, que é a rede das imagens. Então, quando você for decidir formar a tua imagem profissional, pessoal, em alguma rede social, pensa qual é o propósito daquela rede. Porque a tua postagem vai se tornar muito mais interessante, muito mais passível de engajamento, se você entende o DNA da rede. O porquê dela existir e por que as pessoas estão agregadas ali. Então, as pessoas não estão no LinkedIn para saber o que você fez no final de semana. E essa tua postagem, ela, além de inútil, pode ser negativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que é meio beabá, mas, gente, se vocês estiverem no LinkedIn de muita gente, vocês vão ver que elas fazem isso. Parece beabá, mas elas ainda fazem. 2 teorias são muito importantes. O modelo dos mundos pequenos, que é o 6º grau de separação, para a gente nunca esquecer. A rede social ela é construída a partir desse princípio de que alguém conhece alguém que conhece alguém, e entre você e o Obama existem apenas 6 pessoas. Com menos de 6 pessoas, você chega nele. No que isso interessa para a gente profissionalmente? De 2 formas. Positivamente, eu posso chegar em pessoas que eu não imaginava por meio da rede social, eu posso seguir, eu posso ter acesso, eu posso ouvir o conselho de gente muito boa na minha área, e, de alguma forma, eu conheço o Luiz Alexandre, que conhece o dono da Rádio X, ele compartilha a minha postagem, o dono da Rádio X fica sabendo, e, daqui a pouco, o dono da Rádio X conhece o meu trabalho. E existe um efeito negativo. Às vezes, as pessoas postam coisas ruins sobre a sua empresa, sobre o seu perfil. Vou usar um exemplo bem banal, bem batido, mas do tipo, odeio segunda-feira. Odeio acordar cedo. Você acha que ali só os teus amigos estão vendo. Mas alguém compartilha. Quando alguém compartilha... Obrigada. A expressão é essa mesmo. De onde veio? Já era mesmo, né? A gente perde completamente o poder sobre aquela postagem. E pode chegar em alguém que ia contratar você na semana que vem, que está no teu recrutamento semana que vem. Então, pensar muito antes de postar, será que eu tenho necessidade de compartilhar isso? É muito importante. Porque a gente acha, não vai chegar nunca em fulano. Então, eu já tive essa experiência, não pessoal, mas com um chefe que adorava reclamar dos clientes porque ele falava que na rede dele só tinha amigos. Acho que é muito importante tomar cuidado. Se tratando de todos os tipos de rede social, muito cuidado com o que se compartilha. Hoje, na minha empresa, a gente utiliza o vagas.com para selecionar as pessoas. E em algumas pessoas têm o costume de colocar o link do Twitter, que é uma rede social mais descontraída, que as pessoas costumam falar besteira. E a gente entende isso.
hoje as pessoas que trabalham comigo são jovens e entendem isso. Só que no momento que a gente está recrutando essa pessoa e a gente vai, por curiosidade ou enfim, por alguma outra questão, clica no Twitter da pessoa e tem lá uma foto de uma pessoa seminua, uma foto de uma pessoa com biquíni, uma foto de uma pessoa com uma declaração totalmente preconceituosa, isso pega mal. E aí, polêmica, exatamente, polarizada. Exatamente. E aí a gente deixa de recrutar, a gente acaba não pensando, poderia ser um bom profissional, mas ele está tendo uma atitude totalmente errada e essa pessoa poderia se representar a nossa empresa. Então a gente não quer essa pessoa aqui dentro. Então a gente deixa de recrutar, a gente deixa de entrar em contato com aquela pessoa por conta de uma publicação, enfim, de um compartilhamento não pensado. E assim, só contando uma experiência também pessoal, obrigada, Pedro Henrique, por compartilhar com a gente isso, que é bem legal, a tua visão aí do RH, né? Mas eu também tive uma outra experiência de alguém que postou numa empresa pública uma opinião política e ela não estava associada diretamente ao perfil de onde ela trabalha, mas como uma empresa pública, a pessoa é localizada e mandaram para a comunicação da empresa a postagem que ela fez perguntando se ela não sabia quem paga o salário dela. Então, assim, a gente perdeu o direito de ter opinião? Não, a gente pode exercer melhor o nosso direito de ter opinião. O que acontece muito com a rede social é que a gente ficou muito tempo calado. E quando a gente ganhou esse megafone, a gente foi com muita sede ao pote, mas a gente pode medir melhor, embasar e saber responder. Aquilo que eu falei, você quer postar alguma coisa polêmica? Sustente. Mostre o seu conhecimento e sustente na etiqueta. Não vai sustentar, né? Às vezes eu já vi discussão de futebol, de política, que as pessoas perdem a noção. Né? Teve uma época aí de polarização política na rede que as pessoas estavam se excluindo. E não se excluíam da vida. O que, para mim, ainda é mais surreal, porque é uma dualidade. Eu não posso te ver no Facebook, mas eu convivo com você no trabalho. Difícil. E a lei de quanto mais rico você fica, só para lembrar que quando você quer dar uma certa amplitude para aquilo que você postou, muitas vezes é muito bom você gerar engajamento. Fazer pergunta, porque a gente gosta de curtir aquilo que já é muito curtido. Às vezes, quando você vê passando na tua TL algo que ninguém curtiu, você fala, não vou ser o primeiro. Né? Então, às vezes é legal a gente gerar um pouco de engajamento, uma pergunta, aquele famoso, marca aqui quem já passou por essa situação, não sei o quê. Quando você está construindo imagem, é bem interessante para você gerar engajamento. Com o tempo, as suas postagens vão ganhando performance e força suficiente para que você não precise estar trabalhando isso. Mas isso é uma verdade que acontece na rede, que é importante, às vezes, para a gente, quando a gente quer gerar engajamento. Há uns 10 anos, o Google resolveu considerar as redes sociais como elementos extremamente importantes no perfil de cada pessoa. E mesmo o nome como Barack Obama, que tem uma infinidade de resultados, entre os 10 primeiros resultados tem as redes sociais. Então, quando a gente pega um currículo que a gente pesquisa um nome, não tenha dúvida, a gente não precisa de muito esforço para achar a rede social. Ela vem muito próxima. Né? E quanto mais for a rede que você mais fomenta, mais ela tende a vir mais fácil. No caso do Obama, é o Twitter que está entre as 10 primeiras. Aqui uma coletânea de opiniões do mercado, mostrando o quanto essa presença é importante, quanto as pessoas do lado do RH estão valorizando e analisando os perfis. E não é para saber da tua intimidade ou da tua vida pessoal, mas é da tua conduta, da tua inteligência emocional, do teu perfil ético, íntegro, o quanto você é preconceituoso, o quanto você é polêmico, enfim. A gente pesquisa, não é só para fofocar a vida, né? E não vai julgar, muitas vezes, só pela foto de biquíni, mas você acaba convergindo aquela foto com, 5 postagens sobre bebida, mais 3 sobre não gosto de acordar cedo. E aí você monta um perfil profissional ou, né, entende aquele perfil de alguma forma que não é positivo para o candidato. Bom, interagir na rede social com uma visão de carreira é diferente. Você tem que ter um propósito profissional. E aí eu já estou preparando muito para o caminho do LinkedIn.
E lembrar do poder das conexões, tentar organizar o máximo possível os seus grupos de amigos, suas listas, para quem você posta cada assunto, em que grupo você participa. Uma das coisas muito legais que eu acho no Facebook é que ele aprendeu com o Orkut. O Orkut, você entrava numa comunidade, aquela comunidade crescia muito, alguém vendia a comunidade, mudava o nome, e quando você via, você estava numa comunidade pornográfica sem ter nunca aderido àquela comunidade. Todo mundo aqui acho que já fez assim, né? Porque lembra dessa situação. E aí o Facebook restringe as mudanças. A partir de 200, é muito difícil você conseguir mudar. E isso é uma precaução exatamente por isso, né? Para a gente estar sempre muito de olho na qualidade dos nossos círculos, dos nossos grupos, das nossas listas. Eu recebo muita gente no meu Facebook. Não tenho muito o que esconder ou o que não postar, mas, às vezes, eu quero fazer uma postagem que é só para minha família. E para que eu tenho que ter outro Facebook? Eu posto aquilo restrito à família. E só quem vê é a família. Então, se você organizar bem as suas listas, você não precisa ter 10 perfis, né? Não precisa se preocupar em não postar também nada, enfim. Então, isso ajuda muito. A rede te ajuda muito a encontrar emprego. Então, as redes estão recheadas de oportunidade. No Twitter, por exemplo, põe a hashtag VagasRJ. Indexa por VagasRJ, você vai ver o que aparece. Estágio. Aí vem uma série. E assim, vagas, você pode usar hashtag Vagas e hashtag RJ, ou tudo junto, VagasRJ. Oportunidade de mercado. Procura palavras indexando pela hashtag, você vai ver quantas empresas estão postando oportunidade. E é aonde menos as pessoas procuram, é no Twitter. Porque o Twitter é o saque do mundo. Serviço de atendimento ao cliente do mundo. Lá todo mundo reclama sobre a vida, o mundo, a política, a religião, o esporte, olha lá, o humor. Então, é interessante a gente lembrar que a gente não deve falar na rede social para ninguém aquilo que a gente não falaria pessoalmente. Parece bobo, mas é muito verdadeiro. Né? Eu já tive uma ocasião com o pai da escola da minha filha, que era vascaíno, e ele me excluiu, porque o Flamengo tinha ganho e eu postei alguma coisa super legal sobre o Flamengo, que é comum na minha vida. Ele foi lá e me excluiu. E aí depois eu encontrava com eles na reunião de escola. Olha a situação da pessoa. Você tem intolerância a alguém? É muito difícil isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque ele me mandou, antes de me excluir, ele me mandou, inclusive, um bilhete. Não tenho obrigação, sei lá, de acordar e entrar na minha rede social e ver no meu feed. Falei, gente, né? Tem tanta outra forma de você lidar com isso. Então, as pessoas acham que, como elas estão atrás da tela, podem tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu citei esporte, mas esporte, política, religião, dá muito pano para manga. Nem tudo é sobre você, e isso é muito legal também, gente. Quando a gente constrói um perfil de rede social, LinkedIn, vai falar sobre você profissionalmente, você não precisa falar só de você. Tá? Você pode falar de você, mas fala do setor, fala de uma inovação, mostra o quanto você está interessado naquilo que você atua. Então, sei lá, no meu perfil saiu aquela novidade do IGTV, né, que o Instagram colocou uma TV. Fui lá, publiquei, compartilhei a notícia e fiz o meu comentário sobre isso. Porque também compartilhar a notícia é muito chato quando... Eu já sigo o Globo, não precisa me botar... Né? Então, é legal ouvir a tua opinião sobre aquilo. E aí, nem tudo é sobre você, mas é sobre o teu setor, sobre uma inovação, sobre uma nova técnica, sobre alguma coisa que aconteceu, que revolucionou, sobre um congresso que você participou, sobre uma palestra que você veio, por exemplo. É legal. Você não precisa postar só aquilo que você faz, né? Mas o universo que está em torno da tua profissão e do teu crescimento profissional. E isso a gente chama de sinergia. Todas as redes vão convergir para formar uma imagem. Né? Elas vão estar ali ajudando a consolidar um objetivo único. Aqui é só para lembrar rapidamente, né? A gente pode ter um tema e desmembrar esse tema em um artigo para o blog, uma imagem bem legal, um texto pequeno e um link para remeter para o blog, que a gente vai compartilhar onde? No Facebook. Né? Aí a gente pode colocar um pequeno vídeo chamando sobre esse tema. Publiquei hoje um artigo sobre isso, vai mantendo tua rede viva.
uma frase rápida no Twitter sobre aquele tema que você escreveu e o link para lá. Enfim, as redes, elas estão interligadas. Lembrando, né, que algumas coisas a gente tem que ter cuidado, então, muitas vezes, as pessoas que eram inacessíveis para a gente, hoje se tornam acessíveis, mas também se tornam acessíveis a ver aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente coloca. Um tweet ou uma postagem ou um compartilhamento não substitui a tua presença em evento, a tua presença física, uma ligação para alguém, manter a tua rede é uma coisa importante online e offline. Tá? E por que eu estou colocando isso? Porque cada vez mais as pessoas te mandam piada, corrente, link e não perguntam oi, tudo bem. Gente que eu não vejo, às vezes, há 10 anos, eu nem leio. Nem leio. Né? Então, você começar uma aproximação de uma forma mais gentil é muito válida e as pessoas estão perdendo muito esse contato. Aquilo que eu falei do seu Facebook. Às vezes, pior do que a gente não está é não estar confortável e não se sentir feliz em estar ali e estar usando de uma maneira que não é boa. Direitos autorais, gente, eu vejo muito isso. Compartilhou uma frase, uma ideia, não é sua, por favor, dê crédito. Tá? Imagem, então, hoje em dia as pessoas estão muito em cima. O pessoal de fotografia está direto ligado nisso, porque cada vez mais as pessoas estão usando foto dos outros, imagem dos outros, frase dos outros. E existe um tripé nas redes sociais. Se eu estou disposta a entrar numa rede social, eu tenho que ter presença online, ou seja, manter a minha rede viva. Eu tenho que interagir. Se as pessoas comentam, eu tenho que interagir, eu devo interagir, porque elas estão lá dando a opinião delas, elas querem a minha, ou elas querem ao menos a minha atenção, nem que seja para eu lá curtir, amei o que você postou e tal. E a terceira, monitore. Mensure, monitore. Né? Veja efetivamente como é que estão os teus números, o teu engajamento, quem te segue, quem deixou de seguir. Existem um monte de aplicativos bacanas para isso, para você monitorar. E antes que eu me esqueça, que eu podia ter falado até em um outro momento lá de vagas, mas é porque eu também uso para monitoramento, existe um serviço gratuito do Google chamado Google Alert, ou alerta do Google. Alguém aqui usa? 1, 2, 3. Quando você está procurando trabalho? Ele é sensacional. Você coloca no Google um determinado... só para quem tem Gmail, né? O Google amarra tudo ao Gmail, mas você coloca lá um termo e pede para ele te avisar toda vez que esse termo for publicado, e ele vai mantendo o teu e-mail alimentado sem que você precise estar procurando. Então, vaga, estágio, liderança, mídia social, Instagram, são palavras que eu monitoro. O nome da empresa onde eu trabalho, que quando eu chegar de manhã, eu já olhei. O meu nome, saber se alguém postou alguma coisa, falou alguma coisa, se eu puder interagir, responder. Então, por que não? É gratuito. E ele vai depositar isso, você diz se você quer a cada hora, né, a cada vez que sai, ou uma vez por dia. E aí você programa. Então, se vocês não usaram, é muito bom para procurar emprego, é sensacional. Tá? Muito cuidado com essa junção. Ela não é válida, a não ser que você tenha realmente um perfil muito seco, pessoal. E aí vale lembrar que a gente pode separar comentários, enfim, que a convergência não necessariamente é ruim, mas aqui você acaba tendo que ter mais cuidado se você uniu todo mundo numa rede só. Não se expor em excesso, eu recomendo para qualquer um, em qualquer rede, em qualquer momento. Mas, profissionalmente, ainda mais. Se você não tiver o que dizer, fica ok para você. Não precisa inventar coisa. Né? As redes são locais para potencializar suas competências, por isso, quando você entrar em um assunto, encontre alguma coisa que você saiba falar sobre isso. E não esqueça, gente, eu sei o que você fez no post passado. Né? As lembranças do Facebook são algo que ninguém merece. Em algum momento, pipoca aquela lembrança e fala, postei isso. Onde eu estava com a minha cabeça quando eu exclui? Se você tiver esse sentimento, exclui. Tá? Vale excluir. Mas, porque a gente, na época, não sabia o que era construir esse perfil, e aí postou alguma coisa que realmente, assim, para que eu postei? Né? Eu comendo melancia, sei lá. Enfim, aí você vai e revê aquela postagem. E lembra disso, a internet guarda. Tá?
Se você excluir hoje o seu perfil e voltar daqui a 3 meses, está tudo lá. E para não perder a mão, tô com dúvida do português. Põe no Google, pelo amor de Deus, antes de postar. Cara, é tão mais fácil do que na minha época. Então, hoje em dia, você põe ali, abre 2 telinhas, né? Abre 2 abas, consulta e dá uma olhadinha para não postar ansioso com C. Porque é muita ansiedade postar sem pesquisar. E aí eu vou ficar mais tensa achando que o teu perfil realmente é muito ansioso. Você não conseguiu nem parar para pesquisar antes e postou com C. Então é isso, né? Saudade é com U e... Não vem de sal, é salgada mesmo às vezes, mas não vem daí. Né, mais e mais são coisas muito básicas, porquês juntos e separados. Óbvio que tem palavras muito mais complicadas e tal, que a gente pode ter um deslize, mas pelo menos o básico. Pintou uma dúvida, dá uma checadinha. Não custa, é gratuito, é rápido. Da terra do nunca expor intimidades pessoais, comunidades preconceituosas, insatisfação com a empresa aí, com o chefe na rede. Opa! Tem gente apagando postagem hoje ainda, né? Dizer na rede social o que não diria pessoalmente, manifestar posições políticas partidárias, mentir. E não se mentir tem perna curta na vida offline, imagina? Pelo amor, né? Não se preocupar com ortografia e gramática, né? Achando que está falando a linguagem da web e isso não vai ser notado. LinkedIn, estou lá, todos são muito bem-vindos, podem chegar. No que eu puder, eu mantenho contato. Às vezes eu não consigo com a mesma rapidez que eu gostaria, mas eu procuro. E essa é uma das dicas, para mim, mais valiosas do LinkedIn até hoje na minha vida. Né? Não me diga o quanto você trabalha, me diga o que você conseguiu concluir. Gente que fica postando hora extra. Estou até agora no trabalho. Gente, essa pessoa tem um problema de gestão de tempo, de produtividade, ou a empresa, né, subestimou e você está expondo uma coisa sem me dizer o que efetivamente está valendo aquilo. Então, muito cuidado com essa questão de postar o excesso de trabalho. Né? Me diz o que você fez. Por exemplo, semana passada eu passei 3 dias num festival. Eu postei imersão em inovação. Foi cansativo, foi muito intenso, mas eu não precisei dizer isso. Disse que eu estava em imersão durante 3 dias, estudando. Né? Absorvendo ideias. Mas você não precisa ficar colocando, 3 dias dedicado a um festival, porque né, minha empresa me levou para um festival, fiquei 3 dias fora de casa. É muito diferente a forma que você posta, né, o que você conta e o que você mostra para os outros, né, em relação ao seu trabalho. Então, eu acho que dizer que está cansado... Alguém aqui não está? Estamos todos, mas quando a gente gosta. A foto no LinkedIn é extremamente importante. Muita gente acha que, como é uma rede profissional, é melhor não colocar foto no perfil. O perfil é visto 20 vezes mais quando ele tem foto. Esse número não é meu, esse número é da rede. Vocês podem pesquisar depois. Mais ou menos isso, 20 vezes mais. Só que não é qualquer foto. Então, aquela foto com o copo na mão, com um letreiro de neon atrás, que as pessoas acham que você não percebe. Sim, você percebe e não é legal. Então, faça uma foto adequada para a rede, com boa resolução. Você no centro da foto. Eu não quero o seu olho, seus óculos escuros, seu boné. Né? O seu perfil pode ser lindo, mas não é válido, porque a gente quer ver de cara quem a gente contrata. E porque você está fazendo uma foto para o LinkedIn, não precisa fazer aquela 3x4 de identidade, passaporte. Não, gente, pode rir. A gente gosta de pessoas com astral bom, com uma vibe boa, a gente contrata gente feliz. Né? Então, pode rir, a gente pode rir na foto. A gente só não precisa deixar a franja no olho, boné, óculos escuro, uma série de coisas. Fundo, né? Fundo é sensacional. Gente, parede branca. Faz aqui sua foto, coloca com fundo neutro, sem neon, sem gente passando, sem vendedor de bate atrás. É bem interessante quando você faz isso, porque você é o centro da foto. Puder dar uma produzida para a foto,
né, carinha de quem está indo para entrevista, de quem está trabalhando, de quem está, né, não é botar uma foto de balada e tal, muita maquiagem, muito acessório. Sorria. Todo mundo gosta de ângulos e poses que favorecem. Então, não tem problema nenhum. E boa iluminação. Foto escura, muito ruim também. Tá? Faz muita diferença. Montou o seu perfil, colocou a sua foto nova, seguindo essas regras, compartilha, deixa as pessoas saberem que você tem um LinkedIn, que você atualizou sua foto, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter, compartilha em outras redes e usa as hashtags oficiais do LinkedIn, tá? Que aumentam a visibilidade do teu perfil profissional. Quem tem LinkedIn? Quem parou para ajeitar a sua URL? Jesus. A URL, gente, é o nosso endereço eletrônico. Quando você recebe automático, ele vem cheio de números e uns caracteres muito estranhos que dificultam você ser achado, tanto na busca como por acesso do RH, do currículo. Quando você entrar, a próxima vez no seu LinkedIn, editar perfil público e URL. Coloque o seu nome, sua marca. Assine o seu perfil. Tá? Isso vai aparecer no lapisinho, você põe para editar, vai aparecer editar perfil público e URL, e está na hora. Se você for bilíngue e tiver alguma chance de trabalhar fora do país, em outra empresa, ele te dá a oportunidade de automaticamente colocar o teu perfil em inglês também. Tá? O LinkedIn tem uma série de grupos de discussão interessantes, no qual você pode se destacar, falando do que você gosta, da sua profissão. Vale você eleger uns 3, 4 e entrar e participar. Ter 100 e não participar de nenhum, melhor não ter. Tá? Recomendação de conteúdo. Não é possível que no meio da sua rede inteira não tenha ninguém que possa falar bem de você. Pede para alguém, sabe? Esse alguém pode ser alguém que trabalhou com você na empresa, alguém que trabalhou com você no voluntariado, alguém que estudou com você, alguém que te deu aula. Mas, pelo amor de Deus, um perfil que ninguém sabe opinar, não dá, né? Não dá. Até hoje as pessoas não têm uma opinião sobre você, é muito complicado. Então, é interessante a gente trabalhar, né, com as recomendações. Essa era acabou. De montar... Quando você coloca o seu perfil, você tem espaço para uma descrição, um parágrafo, e aí as pessoas pensam que um parágrafo é uma redação. E elas falam delas mesmas na terceira pessoa. Porque isso foi uma prática anterior em RH e as pessoas mantêm. Então, atuou em tal lugar... Atuou? Atuou quem? Seu outro eu? Né? Sua imagem projetada no além? Não, então, assim, primeira pessoa, você está falando de você, seja curto, e se você puder montar aquela declaração incisiva que a gente falou e colocá-la logo na sua apresentação, é muito bom. Tá? Nem preciso falar, né? Mentira em currículo, já tem perna curta em currículo eletrônico, nem tem perna, gente. Tem, anda. O LinkedIn ele melhorou muito a pesquisa sobre vaga, a ferramenta dele de vaga. Entrem lá para dar uma olhada e configurem a vaga que você quer receber. Porque acontece muito ele te mandar vagas que você fala, será que era para mim mesmo? Né? Então, agora você pode escolher o nível de cargo, a definição geográfica, a proximidade, até onde você toparia trabalhar ou se mudar, se for o caso. Você pode escolher o setor que você quer trabalhar, que tipo de função você aceitaria. E aí você consegue receber coisas mais específicas. Então, às vezes, a gente reclama muito da rede ou do que a gente recebe, mas a gente não configurou para fazer a coisa certa. Tá? Além disso, ele te dá os alertas de vaga. É uma possibilidade de você receber essas vagas pipocando via notificação ou e-mail. E ele te dá vagas salvas. Às vezes você vê uma vaga interessante, mas você não está com tempo para mandar o currículo ali. Você está vendo, sei lá, no metrô, no ônibus. Você
clica ali, tipo aquela bandeirinha que tem no Instagram, em outros lugares, você salva a vaga e quando você chegar, você já tem ela aqui no teu grupo de vagas salvas. Tá? Seguir as empresas que você quer trabalhar e tenham certeza que as vagas que elas publicam vão estar aqui. Então, lembrem do truque todo dia. 3, 4, 5 empresas que eu gostaria de trabalhar, vai lá, dá uma olhada na página. E se a página te dá conteúdo interessante, não só olha, curte, passa a seguir, que você pode ter boas informações. O LinkedIn te oferece uma série de aplicativos que ninguém sabe. Você consegue, por exemplo, se eu colocar @unicarioca, @EPE, botar o meu e-mail corporativo, achar todo mundo que trabalha, que trabalha na mesma empresa está lá. Esse é um aplicativo para isso. Existe aplicativo para você achar vaga ou para você se candidatar a uma vaga e ficar invisível. Ninguém da tua rede saber que você se candidatou a essa vaga. Então, deem uma olhadinha. Tem vários legais. O SlideShare é um que você compartilha apresentações. Dei essa palestra hoje. Quero ser lembrada pelo que eu faço em gestão de carreira. Vou chegar em casa, vou publicar no SlideShare e compartilhar no LinkedIn, porque eles são associados. Por exemplo. Tá? Além disso, no SlideShare eu encontro apresentação sobre N coisas. Vou fazer um projeto na empresa, quero pesquisar. Muita coisa bacana. O Lookup é o que permite a gente achar as pessoas da empresa com quem a gente trabalha. O Job Search para você pesquisar vagas. É um queridinho. Tudo que eu escuto das pessoas, por que você não tem um segundo idioma? Não tenho tempo nem... O Duolingo é gratuito e você faz no seu celular. E ele te dá um certificado linkado ao LinkedIn. Aparece no LinkedIn o grau de conhecimento. E ele te oferece mais de 30 idiomas. Acabou sua desculpa para não estudar uma segunda língua. Tá? Então, é um aplicativo super legal, integrado ao LinkedIn, que te oferece, inclusive, um certificado com a nota que você tirou, etc, etc. Aonde, Maura, você acha tudo isso? Gente, vocês nunca entraram nesses quadradinhos mágicos que estão lá no perfil de vocês, escrito soluções. Abre tudinho. Não inventei nada, estava tudo lá. Tá? Só o Duolingo que eu trouxe por fora. Mas o resto estava tudo aqui. E, bem ou mal, é isso, né? A gente fica esperando contar com a sorte. Né? Eu acho que tem muito isso. A gente deixa o cavalo selado passar se a gente não estiver preparado. Então, a gente tem que estar se preparando constantemente. Né? Eu costumo dizer que sorte é quando uma oportunidade encontra alguém bem preparado. Sem as duas coisas, não vale. Vou passar muito rápido aqui, porque a gente já está estourando de tempo, né? Já falei muito. Muito. Então, só lembrando que as coisas estão mudando muito rápido e que a gente também precisa acompanhar essa evolução. Não é só o mercado, não é só o meio de comunicação, não só as empresas. Tudo que a gente usou até hoje cabe aqui e a gente tem uma série de aplicativos para facilitar. Vida profissional, vida educacional. Eu estou falando de coisa gratuita, que ajuda você a montar uma agenda, que ajuda você a ter citações interessantes para colocar numa apresentação de trabalho, enfim. Sei lá, tem uma lista de... Tem um para manter foco. Já viram? Muito legal. Toda vez que você mexe no celular, vai aparecendo uma árvore e ela vai expandindo. Que é para você não ficar mexendo no celular quando você está estudando. Muito legal, chama Forest. É muito bom. Tem vários, tem um monte de coisa bacana para controlar o teu tempo, para te ajudar a trabalhar em grupo, como um Trello, para montar projeto, enfim, gestor de tempo, gestor financeiro pessoal. Explorem essa tecnologia, porque ela ajuda muito. O mercado está passando por imensas transformações e a gente está nelas, então a gente precisa se reinventar. Eu não posso pegar um certificado de graduação e acreditar que eu sou o meu certificado de graduação. Meu certificado de graduação é um início de um degrau, de um passo incrível para eu subir na vida, mas eu não sou aquilo. Eu me formei naquilo e eu posso ser N coisas. Porque graduação não é carreira. Carreira, você empreende, você escolhe, você investe, você complementa a tua formação e vai atrás de um lugar bacana para você e se reinventa o tempo inteiro. Né? Então, a gente precisa estar procurando formas mais eficientes de trabalhar. As pessoas estão aceitando a tecnologia
cada vez mais rápida e essas transformações não vão parar. Então, a eletricidade demorou 46 anos para ser aceita e a internet foi aceita em 7. E transformou muita vida. Palavras que estão super em voga e que a gente precisa unir elas ao nosso perfil profissional para não ficar obsoleto, para não perder o time das coisas no mercado. Empreender não é construir um negócio. É ser proativo, é ter um comportamento empreendedor, interessado, que busca, que age, que faz. Então, às vezes a gente ouve tanto falar em startup, start-se up, né? Starte a sua carreira. Empreenda em você, no seu crescimento pessoal. Você não precisa abrir um negócio, você é uma marca. Faça a sua marca consolidada, bem falada, bem vista, bem empregada no mercado. As transformações são imensas. Se a gente não inovar, a gente vai, ficar muito aquém do mercado. Eu adoro essa expressão, agir em vez de reclamar. Porque é óbvio que tudo que inova, tudo que vem trazendo muita novidade, muita coisa boa, muita atratividade, acaba por incomodar a concorrência. E é bom que você pergunte para você mesmo quem você incomoda. Ou como você pode incomodar os candidatos que estão ali buscando a mesma vaga que você. Um tsunami, uma inovação é como um tsunami, a primeira onda é fraca, imperceptível, a segunda é destruidora. A gente viveu algumas revoluções industriais, essa é a quarta, e é um momento realmente em que os modelos de mercado e de trabalho estão mudando. Então, quem acreditou que entrar numa empresa, seguir carreira 10 anos, 15 anos, 20 anos, ia fazer a sua vida, hoje está precisando se reinventar, está precisando buscar outros espaços, outros lugares, porque hoje o mundo não é de emprego, é de empregabilidade, que é muito diferente. É o quanto você é atrativo para o mercado de trabalho, e não enquanto aquela vaga é atrativa para você, para o resto da sua vida. Se as empresas romperam com o modelo, você também tem que estar pronto para isso. E todo mundo pergunta uma fórmula, eu só conheço essa. Muita paixão pelo que faz, desapego muito grande a coisas que você acreditou muitas vezes, não valores, mas crenças que a gente carrega com a gente. Eu, durante muito tempo, falava que eu não funcionava bem de manhã, que eu era meio mal-humorada de manhã. Luiz Alexandre estagia comigo de manhã, eu sou tão mal-humorada assim de manhã. Você tem crenças limitantes que você acredita e que te limitam, e que você precisa desconstruir. Então, isso é muito importante a gente trabalhar, se desapegar de umas verdades absolutas que a gente se rotula, um pouquinho de ousadia e bastante networking. Acreditar um pouco que você é capaz de mudar a si mesmo e ao mundo, começar bem de perto, com pequenas coisas, trabalhar rápido e sempre. Eu podia estar em casa, podia estar descansando. Estou aqui feliz da vida e, se não me deixarem e fizerem um sinal para mim, eu não paro. Porque eu gosto, tenho paixão pelo que eu faço. Saiba quando trabalhar sozinho e como trabalhar em grupo. As duas coisas são importantes. Então, trabalhar sozinho também é importante, ter foco sozinho é importante, trabalhar em grupo é super importante, saber as duas coisas é maravilhoso. Compartilhar ferramentas e confiar nas pessoas do trabalho, essa é uma nova verdade, o poder de reter a informação acabou. Informação é compartilhamento, é a ideia que cresce. Invente diferentes formas de trabalhar. Invente, invente, invente. A gente sabe que quando não há mais para onde correr, que a gente aprende a voar. E essa é uma boa dica. Vocês podem descobrir as asas que têm. Essa é uma fórmula legal de coaching que a gente aplica para estar sempre muito ligado nas coisas que nos são importantes e interessantes. Pensem como é que vocês podem inovar o mercado que vocês atuam, o lugar onde vocês estão. Você só vai conseguir quando você conhecer suas carências, suas limitações, mas também o seu potencial e buscar. O autoconhecimento é muito, muito vital. Sim, é muito importante. E aí, faça essa pergunta para você. Às vezes, você faz essas perguntas para a empresa. Quais são os teus objetivos?
Nem sempre eu sirvo para aquela vaga, às vezes a vaga não me serve, porque ela não está dentro do meu contexto, e é por isso que não dá certo. Então, se eu souber bem um pouco mais sobre mim, isso vai mudar bastante. Adoro pessoas que sonham, elas são incríveis, fantásticas, mas se não tiver objetivo, não vai passar de desejo, né? E aí a gente entende que quem tem um porquê para viver pode enfrentar todos os comos. E eu não conheço nenhum processo que dê certo, que enverede sem planejamento, sem missão e legado, sem você acreditar, ter significado pelo aquilo que você faz, conhecer bem seus valores, aquilo que você gosta de fazer, construir uma missão pessoal que vai te nortear para muita coisa na vida. E da mesma forma que hoje se aplica isso nas academias, aplique no cérebro. No pain, no gain. Eu não conheço nenhum processo de crescimento sem que a dor permeie de alguma forma. Você é sonhador, você pode ser transformador, empreendedor e realizador. A dor faz parte do crescimento. Né? A minha filha, desde pequena, perguntava: mãe, por que dói? Dor de crescimento. Né? Desde cedo, eu fui ensinando para ela que crescer dói. E é isso, gente. É falar um pouquinho, né, sobre ter suas metas, estabelecer. Essa é uma fórmula bem legal, é bem conhecida no mercado, é o SMART. Minha meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante. Senão ela não é uma meta, ela é um sonho, um desejo. Essa é outra fórmula que eu amo, que é o 5W2H, conhecidíssima. A gente aplica para a empresa, aplica para projeto, aplica para você. Quais são os seus 5W2H? Né? Quais são os seus objetivos? Como você vai justificá-los? Quem vai te ajudar a chegar lá? Tenta usar isso para você como ferramenta de plano de ação. A gente pode empreender na carreira da gente se a gente souber usar tudo que a gente usa para a empresa, para a marca, para a gente. E aí, uma provocação que eu vou deixar para vocês fazerem é construírem a jornada da visão de vocês, tentarem responder aonde vocês gostariam de estar trabalhando, fisicamente, localmente, como é que é esse lugar, como é que é a rotina de você estar trabalhando, que saberes você precisa, que valores você precisa. As perguntas estão todas aqui e, principalmente, quando você chegar no ápice da tua jornada, qual o legado que você acredita estar deixando profissionalmente? O que as pessoas vão falar de você? Trabalhei com fulano deixou o quê? Modificou o quê? Transformou o quê? Né? Então, você me pergunta um pouco isso para saber qual é o rastro que eu estou deixando e o legado. Alguns modelos de ferramentas, como Canvas, podem ser usados para você. Esse é um recado importante. A gente nunca tem dinheiro para investir na carreira da gente. A gente nunca tem uma poupança. A gente nunca tem nada para fazer um curso. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? A gente tem uma cultura de economizar o que sobra. E quando é que sobra? Então, uma das formas que a gente tem de construir isso é receber R$100, aí você tira 10% a 15% para pagar uma conta pessoal, para você mesmo. E os outros 85%, 90%, você vai dividir para alimentação e coisas básicas, conforto e o desnecessário, que também é importante. Né? Mas que isso não ultrapasse. E aí, não é esperar sobrar. É saber viver com os 85% a partir do momento que você recebe. Porque se esperar sobrar, e aí esses 10%, 15% investe em você. Faz uma viagem, faz um curso, busca um novo aprendizado, né, uma nova cultura, uma nova formação. E aí a gente vai entender que a gente não concorre com os rivais, a gente torna eles irrelevantes. Essa é a mágica da concorrência. Não é brigar, né? É tornar eles irrelevantes. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, lá no início eu deixei meus contatos nas redes sociais. Eu não costumo mais deixar e-mail, porque as pessoas falam mesmo pelas redes, mas também, se quiserem, não é difícil, maurax@gmail.com.
E os canais estão abertos para a gente tirar dúvida, conversar um pouquinho no que eu puder ajudar vocês. Tá bom? Obrigada.